Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Amanhã contra o Santos é um bom jogo para a gente ver como o Vasco pode jogar ou deve jogar sem o Verratti, né? Não sei se ele vai optar por um time mais rápido ou simplesmente colocar alguém para fazer a função do Verratti. Há essas duas possibilidades. Não botar um primeiro atacante, que é o centroavante, o time ficando mais rápido, de mais toque, ou então colocar alguém para fazer a função específica do Verratti, mais centralizado lá, paradão na área. A gente não sabe, né? Poucas vezes o Vasco joga assim o Verratti. Então vamos aguardar. O jogo lá dentro da Vila Belmiro é complicado, mas não vai ser na Vila Belmiro, né? Vai ser no Morumbi. Não é tão acanhado, não é tão caldeirão quanto é lá a Vila Belmiro, né? E eu lembro que há 2 anos e tal, o Vasco foi jogar lá, né? E o locutor do estádio ficou tripudiando do Vasco, né? Dizendo que o Vasco é o time que mais frequentou a zona de rebaixamento, perdão, o time que mais foi rebaixado e tal, dos grandes. Até então o Santos não tinha caído, né? E o cavalo veio a foguete, né? Perdão, e o castigo veio a foguete e não a cavalo, né? Como diziam os mais antigos aí. Santos caiu, né? E baixou a bola, né? Inclusive, Santos, não esqueça que o Pelé, né? Era vascaínaço, né? Bom, para você ver a grandeza do Vasco, né? Salvo engano, o Pelé é de Minas, acho que é isso, né? Três Corações, acho que é Minas. Foi para São Paulo e cultivou aí, né? A paixão a vida inteira por um time do Rio de Janeiro, um time nacional, melhor dizendo, né? Vamos ver aí, então. David no lugar do Verratti, Ryan, não sei como está o GB, não aparece, né? Eu sei que o Leandrinho e o Luiz Gustavo estão voltando aí, né? Estavam emprestados, perdão, estavam cedidos, né? Bom, André Gomes aí. Eu até soltei um vídeo outro dia pedindo aos repórteres, youtubers, que façam lá a cobertura do Vasco. Uma pergunta, né, ao Diniz. Diniz, de quem foi essa indicação do Andrés Gomes? Foi sua? O Admar indicou, você aceitou? Outros jogadores que o Admar tenha indicado e você tenha aceitado? Você indicou algum jogador? É importante a gente saber isso. Mas eu sei que isso não é uma pergunta gostosa, deixa o técnico um pouco desconfortável, né? E eu sei que os caras não vão perguntar isso, né? Um ou outro faz uma pergunta mais ácida, diferente, e o Diniz responde direitinho, não bate boca com ninguém e tal. Se perguntar com educação, Diniz, quem você indicou? Indicou alguém? Essas indicações foram do Admar e você aceitou? É importante saber disso. Não esqueçam que lá atrás, o Matos, passando por cima do, até então, técnico do Vasco, Ramon Dias, trouxe Cleiton e David, esse David aí, sem consultar o treinador, né? Ficou uma rusga. Esses caras quase não jogaram, demoraram demais para entrar para jogar, né? E depois o David ajudou bastante, né? Quem não ajuda no Vasco hoje, né? Se fizer 3 embaixadinhas, bota a camisa lá de titular e joga. E o Cleiton não conseguiu mostrar absolutamente nada, né? E o Verratti, há um frisson da torcida do Vasco, há um frisson, né? Tem que ser o Verratti, tal, blá, 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 líder, né? Outro ponto que eu também queria ressaltar é a questão
do Diniz vezes João Vitor, né? Soltei um vídeo aqui dizendo exatamente o que o Diniz tinha dito na coletiva. Não tem essa do João Vitor estar sendo ameaçado, não pediu para sair, vou contar com o jogador e blá blá blá. Disseram que o assunto estava na minha mesa, estava comigo, alguma coisa assim, e não está, não fiquei sabendo disso. E aí as notícias estão avançadas para a saída do João Vitor, né? O Diniz poderia ter sido mais honesto, né? Não esconder isso aí e negar. Porque a pergunta foi feita no momento que já tinha aí, eu deveria ter algum tipo de contato para a saída, né? Se é que ela realmente vai sair, vai acontecer mesmo. E logo, 2 dias depois, essa situação explodiu, né? Da saída do João Vitor. Vasco joga o primeiro jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil e vai ser 5% para a torcida do Botafogo e no Engenhão 5% para a torcida do Vasco. Acho um erro, poderia ser 50% nos dois estádios, até por conta de que são torcidas amigas, né? Botafogo, Palmeiras, Galo, Bahia, Santa Cruz, Coxa, Grêmio, tem mais alguns que eu esqueci, né? Então é importante que o Vasco esteja representado lá nas arquibancadas do Engenhão. Eu particularmente não gosto do Engenhão, é um estádio que ele é muito assim, é complicado. Se bobear, você cai, né? Já vi assim lá, idoso, criança cair, a arquibancada ela não é muito legal, mas fazer o quê? É o estádio do Botafogo, e o nosso estádio também deve ter alguns defeitos aí, ou muitos, fatalmente, né, apontados pelo Botafogo e pelas outras equipes. Bom, o Vasco aí está correndo atrás de zagueiro, né? Segundo o que eu acabei de falar agora, vai liberar o João Vitor. E ontem, na parte da manhã, Cuesta estava fechado. Na parte da tarde, Cuesta não vai mais vir. Teve um time que ofereceu o maior salário a ele, né? Agora, tem que trazer zagueiro pela direita. Maurício Lemos erra demais, né? Entregou o ouro contra o Mirassol. Deu aquele vacilo lá contra o Del Valle. Estava 4-0 e ninguém falou nada. Mas se tivesse 0-0, né? E pelo lado esquerdo também, né? Não é tão problemático assim, porque eu acho que o Luiz Gustavo representaria bem ali a zaga pela esquerda, né? Ficando o Lucas Freitas no banco. Lucas Oliveira não encaixou, né? Então tem que ter zagueiros mais pela direita do que pela esquerda, mas tem que ter zagueiros, né? E vamos aguardar aí, tem notícias que Vasco é primeiro volante, mais um atacante e tal. Só acho e bato na mesma tecla que o Vasco tem que trazer jogadores melhores que os titulares, né? E o Vasco agora está gastando 71 milhões de reais em 2 jogadores. Eles têm que ser bons, né? Tem que ser bons. Vamos aguardar aí, né? E esperar um bom jogo para amanhã. Santos e Vasco, né? Que o Vasco consiga uma vitória, né? Pensar em ganhar. Nada de ficar pensando em empatezinho e tal. Porque o Vasco teve chance de ganhar o Inter, né? Na casa do Inter. Teve chance de ganhar o Grêmio dentro da casa do Vasco. Em dado momento, o Vasco garoteou contra o Mirassol, estava 2-2, né? E deu a transição para os caras. Então, vamos aguardar aí, né? Tá difícil a vida para o Vasco, mas a gente nunca desiste. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.